Nós estamos já há algumas semanas ministrando algumas mensagens no Sermão do Monte, o sermão inaugural do ministério de Jesus Cristo. Mas nós estamos focando apenas e tão somente nas metáforas de Cristo neste sermão. Nós falamos aqui no capítulo 5, em alguns textos, e já estamos no capítulo 7, onde também já avançamos em alguns textos. Metáforas são expressões que Cristo usou e usava bastante. Cristo falava por parábolas, Cristo falava por metáforas, e esses ensinamentos são muito práticos para a igreja e para o nosso dia a dia. Hoje, o nosso foco será Mateus capítulo 7, versículo 6 e versículos 13 e 14. Eu creio que não dá tempo a avançar mais do que isso. O que é que diz Mateus capítulo 7, versículo 6? Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Os irmãos observem que isso é uma metáfora. Cristo está falando de coisas santas, de pérolas, de cães e de porcos. Nós não podemos interpretar isso literalmente. Isso aqui não é um zoológico, não é zoologia. Isso aqui é teologia. Agora veja o versículo 13 e o versículo 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. 14. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Aqui também é impossível fazer uma interpretação literal. Cristo não está falando de uma porta de madeira ou de ferro, uma porta estreita, pequena, uma porta larga, grande. O sentido não é esse. Ele está se apropriando de conceitos que nós conhecemos, que nós enxergamos, que nós vemos, coisas bem materiais, para, a partir desse objeto, nos trazer lições para a vida em todos os sentidos. Nós vamos começar a nossa exposição, portanto, no versículo 6. No versículo 6, os irmãos percebem que Cristo fala de cães e de porcos. E a primeira observação que eu faço aqui é que para muitos isso causa até um certo espanto. Essa forma bem enfática de Jesus falar e de repreender o mal. Nós vivemos dias difíceis, falo isso do ponto de vista da espiritualidade, da religiosidade, do evangelicalismo aqui no Brasil. Vocês viram aí recentemente, tem até pastor dizendo que não acredita que Deus é fogo consumidor.
Estava em várias mídias essa semana. E algumas pessoas parece que esquecem exatamente do que Cristo falava desde o Sermão do Monte. Algumas pessoas querem ler a Bíblia Sagrada apenas quando a Bíblia Sagrada diz assim, 1 João 4,8, 1 João 4,16, Deus é amor, Deus é amor. Algumas pessoas querem ler a Bíblia Sagrada lá em Mateus capítulo 5, versículo 3 em diante, somente quando Cristo fala nas bem-aventuranças. Bem-aventurado, 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 bem-aventurado. Somos felizes, somos bem-aventurados. Mas a mensagem de Cristo, às vezes, nos surpreende, como neste texto mesmo, Cristo está chamando pessoas de cães e de porcos. E se você olhar a partir do versículo 15, no mesmo capítulo, ele também fala de ovelhas e de lobos devoradores. Nós somos ovelhas? Nós somos ovelhas? Amém? Amém. Só no mesmo capítulo, Cristo fala de 4 tipos de animais. Ele fala de cães, de porcos, de ovelhas e de lobos. E todos são aplicados para seres humanos. E o que é mais impressionante, seres humanos religiosos. Não queira ser cão. Não queira ser porco. Seja ovelha de Jesus Cristo. E quando Cristo fala no versículo 6, essa expressão que para alguns é chocante, ele diz assim: não deis as coisas santas aos cães. Não coloque ou não atire ou não ceda ou não dê as suas pérolas para os porcos. O que é que Cristo quer dizer com isso? Eu quero fazer uma observação, irmãos, que Cristo está se referindo diretamente a pessoas. E como é que eu tenho essa certeza? Porque a Bíblia interpreta a Bíblia. E lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, está escrito, se você puder projetar, meu filho, eu agradeço. Apocalipse 22 e 15, que ficarão de fora da cidade santa os cães. A nova Jerusalém, o reino eterno de Deus, as mansões celestiais, aquelas ruas de ouro e de cristal, prometidas para a noiva do Cordeiro. Aí o livro de Apocalipse encerra mais ou menos lá no capítulo 22, já pertinho do final, diz assim: fora ficam os cães. Os cães não entram no céu. Assim como também os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. E quem são esses cães, pastor? Novamente, a Bíblia interpreta a Bíblia. Você abre a palavra de Deus em Filipenses capítulo 3, versículo 2, e Paulo está advertindo a igreja contra os falsos mestres, os falsos obreiros, contra as pessoas que resistem à verdade. Está aí. Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. Em outra expressão,
fuja, não queira conversa, fique longe. E é nesse contexto que o Senhor adverte, o Senhor Jesus nos adverte: não dê coisas santas para os cães. Os cães ladram. Não é verdade? Os cães latem. Os cães mordem. Os cães resistem. E o que é que Jesus Cristo nos ensina na obra da evangelização e das missões? Este mês de agosto nós falamos em missões, nós pregamos sobre missões. Hoje de manhã, depois da escola dominical, pastor Erison, juntamente com outros irmãos, saíram para fazer missões. E o que é que Cristo ensinou aos seus discípulos sobre quando vocês chegarem numa casa e não forem recebidos, o que é que vocês devem fazer? Mateus 10 e 14. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Eu me lembro de um fato que ocorreu aqui perto de nós mesmos. Não vou dizer exatamente o local nem a pessoa. Um estudante universitário tentando evangelizar um professor que se dizia ateu. E o professor, na frente de toda a sala de aula, para humilhar mesmo o aluno, quando ele disse: professor, vou lhe trazer uma Bíblia de presente. Disse: traga, que eu rasgo aqui na frente de todo mundo. O estudante levou a Bíblia? Você levaria? Cristo está me dizendo que eu leve essa Bíblia para essa pessoa que está me dizendo que vai rasgá-la na minha frente? Cristo está me dizendo que eu não devo dar as coisas santas aos cães. Nós temos o dever de orar por todas as pessoas, por todas, viu? Independentemente de preferência política, partidária ou religiosa, não interessa. Você e eu, nós temos o dever de orar por todas as pessoas e temos o dever de evangelizar e pregar o evangelho a todas as pessoas. Porém, não insista com quem resiste. Você tem um amigo, tem um parente que ridiculariza o evangelho, que escarnece do evangelho? É possível que sim. Lhe digo duas coisas: apresente-o a Deus, ore ao Senhor, entregue ele para o Espírito Santo, porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo, João capítulo 16, versículo 8 até o 10, é o Espírito Santo de Deus, não é a sua oratória, não é a sua retórica, não é a sua argumentação. Tem muito crente se transformando em debatedor profissional nas redes. E algumas vezes, deixando de pregar o verdadeiro evangelho, apenas para tentar convencer o oponente. Não perca tempo com quem não quer ouvir o evangelho de Cristo. Ore por essa pessoa, mas vá falar do evangelho de Cristo para aquela outra pessoa que o Espírito Santo de Deus está preparando o terreno. Pastor, quer dizer que eu não devo pregar o evangelho para todos? Claro.
Você prega o evangelho para todos, mas nem todos se converterão. Você não consegue convencer nem converter. Zacarias capítulo 4, versículo 6 diz que essa obra não é pela força nem pela violência, mas pelo meu Espírito. Então não dê as coisas santas aos cães. E não lance as pérolas. O que é pérola na Bíblia Sagrada? Aí, de novo, a Bíblia interpreta a Bíblia. Meu filho, bote aí Mateus 13, 45. Pérola. Jesus fala sobre as pérolas em Mateus e veja o que ele diz. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Ele está comparando o que com as boas pérolas? O reino dos céus. Agora veja o 46. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. A pérola de grande valor, que vale por tudo que você tem, que você abandona tudo, deixa tudo para trás. Essa pérola de grande valor é o Evangelho de Jesus Cristo. Esse Evangelho transforma. Esse Evangelho modifica. Mas esse Evangelho não pode enfeitar porcos. Alguém aqui, com a bênção de Deus, pode ir até uma loja que vende ouro e comprar uma joia cara por 5 mil reais, 10 mil reais, 15 mil reais, 20 mil reais. Tem joias caríssimas. Aí uma dessas irmãs, um desses irmãos, faz um grande investimento numa joia de alto valor, vai para uma fazenda, vai para um sítio, chega na fazenda de Josival e coloca essa joia de grande valor no pescoço de uma porca. Josival, imagina a cena. É melhor lhe dar do que dar a porca, ele está dizendo. Por quê? Qual vai ser o resultado dessa joia no pescoço de um suíno? Você pode dar um banho no suíno agora? Vai permanecer limpo? Por quê? Porque é da natureza do animal e não vai ser o enfeite em cima do animal que vai modificar o seu coração, a sua natureza. O Evangelho de Cristo não pode ser apenas um enfeite para pessoas que não querem mudar de vida. O Evangelho de Cristo deve penetrar no coração, transformando pecadores em homens justificados diante de Deus. Essa pérola de grande valor deve estar colocada pelo Espírito de Deus em corações transformados. O porco pode estar enfeitado com a pérola, mas continuará sendo porco no meio da lama. E lhe digo uma coisa, Adirlene, com muito desprazer. Nós temos hoje, no Brasil e no mundo, muita pérola em cima de suínos espirituais. Beleza! Mas o animal continua na sujeira e na imundícia. Alguém aqui cria porco? Só para ter uma noção. Não. É possível
pela própria experiência de vida que todos nós temos, é possível um animalzinho desse mudar de natureza? Do mesmo modo, é impossível para o homem, coração depravado, caído diante de Deus, pecaminoso, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3:23. Romanos 5:12, Salmo 51, versículo 5, pecador, como foi lido aqui, desde o nascimento, desde a concepção, é impossível mudar sem o poder do Evangelho. Agora Cristo transforma. E quando Cristo transforma vidas, Ele faz de um assaltante um pregador do Evangelho. Ele faz de um traficante de drogas um pregador do Evangelho. Ele faz de uma prostituta uma pregadora do Evangelho. Ele faz de um político corrupto que rouba dinheiro da merenda escolar de crianças um homem sério, honesto e transformado, capaz até de abandonar, se for necessário, o mandato, se for necessário. Cristo transforma, o Evangelho transforma. Esse Evangelho é a pérola de grande valor que apenas não serve para enfeitar, ou transforma, ou condena. E nós vamos ver isso na segunda metáfora, que é o versículo 13 e o versículo 14. Cristo continua o Sermão do Monte e ele traz agora essa outra metáfora. Põe aí, meu filho, Mateus 7, 13 e 14. Esse é bem conhecido, esse texto. E ele fala de uma porta estreita e uma porta larga. Fala de um caminho espaçoso e um caminho estreito. Fala que muitos estão no caminho espaçoso, muitos passaram pela porta larga, e fala que poucos passaram pela porta estreita e poucos estão no caminho estreito. Agora, no final das contas, o que é que vai acontecer com essas pessoas? Ele vai dizer que uns caminharão para a perdição e outros caminharão para a vida. Os irmãos percebem nesse texto que não há neutralidade no Evangelho. Ou você está na porta larga, ou você está na porta estreita. Não existe uma terceira via. Não tem uma porta média, não, uma porta que pegue um pedaço de um lado, um pedaço do outro lado. Não. Cristo falou apenas e tão somente em porta larga e em porta estreita. Vamos pensar? Já que é uma metáfora. Porta larga. Nós estamos aqui em um templo de uns 17 metros de comprimento e tem uma porta aí de 2 metros de largura. Passam quantas pessoas ao mesmo tempo por essa porta? Simultaneamente. 3, 4, 5 pessoas, simultaneamente. As duas partes abertas. Agora, se fosse uma porta pequena de meio metro, teria que passar de um em um. E lento. Quando a porta é grande, é fácil adentrar em qualquer estabelecimento. Quando a entrada é afunilada, pequena, todo cuidado é pouco. Porque você pode bater com o braço, pode bater com o relógio, tem que ter cuidado. Para não bater em outra pessoa, tem que ter atenção.
porta larga, muitas pessoas. Porta estreita, poucas pessoas. Jesus está falando sobre o quê? Jesus está falando de nossa vida espiritual. Jesus está falando do grande contraste que existe entre mundo e igreja. Jesus está falando sobre nosso destino eterno. E observem, irmãos, os que aqui estão me escutando e os que me escutam pelo YouTube, observem, maioria não significa aprovação de Deus. Os irmãos percebem no texto, Cristo diz isso textualmente. Muitos entrando pelo caminho largo para a perdição, poucos entrando no caminho estreito para a vida. Nós não temos como dizer outra verdade, outra doutrina, outro ensino. Nós não temos como defender o universalismo, nós não temos como defender um orgulho numérico. Nos regimes políticos e democráticos, nós sabemos que a maioria vence. Eleição para prefeito, eleição para governador, a maioria vence. Agora, na vida espiritual, maioria não é sinônimo de aprovação de Deus. Êxodo capítulo 23, versículo 2, desde a época da lei, lá no Sinai, o Senhor já dizia, não sigas a multidão para fazer o mal. Você pode ser um númerozinho pequeno. Não se incomode com isso. A igreja de Cristo ao longo da história, quando se ufanou e tornou-se a maioria do Império Romano, se corrompeu. Isso é história. Os 3 primeiros séculos da igreja, grandes perseguições. No início do 4º século, talvez a maior de todas as perseguições, com o imperador Diocleciano, 303, 304. Cristãos sendo mortos, perseguidos, palavra de Deus sendo queimada. Ninguém dizia publicamente assim, eu sou cristão. Ah, é? Vai para o paredão. Muitos covardemente negaram a fé. Mas a igreja era uma igreja temente a Deus e que respeitava a palavra do Senhor. 313, Constantino. Nós temos o Édito de Milão. A igreja deixou de ser perseguida. 381, Imperador Teodósio faz o que o Constantino não tinha feito. Declarou o cristianismo como religião oficial do império. Sabe o que isso significou, Salomão? Até bruxos, para não morrerem, não serem perseguidos, entraram na igreja. A igreja tornou-se a igreja da maioria.
heresias de toda espécie adentraram no meio do cristianismo até o século XVI. Pasmem. Governo humano, governo religioso, de mãos dadas. A religião querendo mandar no trono. Isso ocorreu durante séculos, até o ponto de se vender e de se lotear pedaço no céu. Heresia, heresia, heresia crescente. Mas nós somos a maioria. Ao longo de todo esse tempo, ao longo de toda a história, Deus levantou rebanhos pequenos que fizeram oposição a esse sistema pecaminoso. A porta estreita nunca foi fechada por Deus. A porta larga permanecia aberta. Fazendeiro rico, senhores feudais ricos, que com peso de ouro compravam um cargo eclesiástico. Eu agora sou o bispo. Vida espiritual, zero. Dinheiro era tudo. Simonia, a compra de valores espirituais. Com o início da Reforma Protestante, nós começamos a ter um retorno às Escrituras Sagradas. Vieram homens, por exemplo, como Martinho Lutero, Martin Butzer, João Calvino, Zwinglio, apesar de ser assim meio, eu já expliquei aqui, nas aulas da escola dominical, meio brabo, mas eram apegados às Escrituras Sagradas. A porta estreita. Poucos. A porta larga. Muitos. Hoje nós falamos no Brasil e até nos orgulhamos, nós dizemos assim, mas o Brasil é do Senhor Jesus, nós somos 30%, 40% de evangélicos no Brasil, grande coisa, e o que é que isso significa? De que vale dizer que é crente se continua na porta larga? De que vale dizer que é crente evangélico, ou seja, o nome que queira dar, presbiteriano, assembleiano, pentecostal, tradicional, batista, anglicano, e continua na porta e no caminho largo. O final é o mesmo, a perdição. Ou você está na porta estreita e vai para a vida, ou você está na porta larga e vai para a perdição. Arrependa-se em nome de Jesus Cristo. Os irmãos percebem que o Sermão do Monte não é só mensagem assim, bem-aventurado, 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 feliz, feliz. Percebem? Como Cristo às vezes apertava com a sua audiência. E como é difícil hoje, até para alguns pastores, tocarem nesses temas sensíveis do Sermão do Monte. Na porta larga, é fácil transitar com cargas, com volumes, não é verdade? Com a mala grande, não é verdade? É fácil. Na porta estreita, não consegue. Porque a porta é estreita e a mala grande não passa. Tem que deixar a mala para trás. E Jesus diz isso. Mateus 16 e 24. Se alguém quer vir após mim, negue-se
a si mesmo. Negue-se. Deixe para trás aquilo que não satisfaz aos olhos do Senhor. Meus irmãos, em nome de Jesus, andemos na porta estreita. Não importa se somos poucos, não importa. Se estamos numa corrente contramajoritária, não importa. Se estamos numa corrente contracultural, o mundo defende isso. E eu vou até evitar certos termos aqui, mas a igreja deve defender os valores do reino de Deus. Eu teria outras coisas e outros exemplos para lhes apresentar. Eu deixarei isso para um estudo de quarta-feira, que é mais fácil, nós não estaremos sendo transmitidos. Mas lembre-se do ensinamento de Cristo. Ande na porta estreita. A porta estreita é renúncia. A porta estreita é se despojar do eu. E às vezes a renúncia é de coisas que lhe são caras, que lhe são valiosas, mas deixe para trás aquilo que não agrada ao Senhor. Se é uma amizade, deixe para trás. Se é um vício, deixe para trás. Se é um pecado que lhe acompanha, deixe para trás. Se é um passado que lhe persegue, deixe para trás. Permaneça na porta estreita, caminhando no caminho estreito, sabendo que lá no final está o Senhor Jesus para lhe dizer: vinde, benditos de meu Pai, tomai como herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.